Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira de segunda-feira, dia 27 de outubro. Eu sou o Rodrigo Oliveira e uma segunda-feira de uma semana que deve ser agitada e já começou positiva, né? O presidente Lula se encontrou com o presidente Trump. Eu queria falar do Trump primeiro, mas já que eu comecei com o Lula, né? O Lula e o Trump se encontraram, conversaram no começo da manhã de domingo, aqui, horário de Brasília, né? Lá na Malásia. E a conversa foi cordial, etc. e tal, como esperado. Não é uma grande vitória nem para um lado nem para o outro, se é isso que você está pensando, mas é uma vitória sim para o país, no sentido de estarmos evoluindo nessa conversa aí sobre as tarifas. Magnitsky, Venezuela, etc. e tal, é tudo confete, tá? Não é isso que o Trump está discutindo com o presidente Lula, né? Não é isso que a delegação brasileira está discutindo com a delegação americana. O que a gente está discutindo é verdadeiramente as tarifas. A expectativa brasileira é que nas próximas semanas, né, seja lá o que isso signifique, né, porque pode ser nas próximas 52 semanas, né, no próximo ano inteiro. Mas, assim, em poucas semanas, pelo menos diz aí o Mauro Vieira, nosso chanceler, é, espera-se que a gente tenha pelo menos uma suspensão dessas sobretarifas aí, de 50%, de 40% que vieram depois. Ou que a gente tenha pelo menos novas exceções ao tarifaço, né? Como foi aí com peças aeronáuticas, coisa parecida, entrar também agora o café, a carne e o suco de laranja, por exemplo, né? Ou a laranja em si. Bom, no caso, além disso, né, isso é bom para a gente aqui no Brasil, dá uma animada aqui no Brasil, mas teve também a confirmação da reunião entre o Xi Jinping e o nosso querido Donald Trump na quarta ou na quinta-feira, se não me falha a memória, e quando aparentemente haverá aí alguns anúncios já mais estruturados sobre o andamento das negociações entre Estados Unidos e China, né? Isso acabou animando bastante os mercados. Olha, para você ter uma ideia, agora pela manhã os futuros de Nasdaq sobem 1,34, os futuros de S&P 500 0,90. Na sexta-feira passada, a Nasdaq fechou em 1,04 de alta e o S&P 500 em 0,79 de alta. O nosso Ibovespa em 0,31% de alta, 146.172 pontos. Então, como eu estava dizendo, essa conversa, a confirmação dessa negociação entre China e Estados Unidos animou os mercados e deve ajudar aí os negócios nesse início de semana. A gente teria um monte de dado lá nos Estados Unidos, mas como continua em shutdown, a gente não vai ter muita coisa de relevante, né? Por aqui, depois do IPCA 15 positivo, né, abaixo do que o pessoal estava esperando, né? A gente esperava aí um avanço do IPCA 15 de 0,25 e veio 0,18 no ano contra ano, no mensal, né? No ano contra ano, a expectativa era de 5,02 e 4,94. Então isso animou aí os mercados e voltou a se falar em um possível corte da taxa de juros na próxima reunião do Copom, né? Mas, na próxima reunião, não, na primeira reunião do Copom em janeiro. Mas é muito difícil que isso mude. Por enquanto, a chance maior realmente está lá em março, quando aí sim o Banco Central Brasileiro deve começar a cortar os juros. Por falar em juros, o Fed deve cortar os juros hoje para o intervalo de 3,75 para 4%, é quase mais de 95. Deixa eu até ver aqui o número exato para vocês, mas assim, as chances precificadas ali naquele, rapaz, perdi a página aqui. Naquela ferramenta da Bolsa de Chicago, dão conta aqui de 96,7% em outubro de chance de um corte e em dezembro 95,7%. Em janeiro
está ali naquele 50-50 que a gente tem acompanhado, né? O pessoal ainda não conseguiu precificar bem se a chance é boa ou não, então está todo mundo aí no 50% que garante tudo. É, bom, isso lá nos Estados Unidos e também aí, obviamente, de novo, aquela expectativa pela coletiva de imprensa do Jerome Powell para ver se ele indica aí quais serão os próximos passos da política monetária americana. Ainda falando de juros, o BCE, Banco Central Europeu, deve manter a taxa de juros em 2% e o BOJ, que é o Banco Central do Japão, deve manter a taxa de juros em 0,5. Mas como eu estava falando para vocês, a entrada da primeira-ministra Sanai Takaishi, eu não sei, o meu sotaque japonês é um pouco mais ali para noroeste, a Sanai Takaishi, que é como escreve, Takaishi, é, como ela é uma populista de direita, né? Ela está imprimindo aí, pelo menos no discurso por enquanto, uma ideia de que vai impulsionar a economia, vai girar a economia com o fiscal, né? Vai fazer força fiscal aí, uma expansão fiscal para fazer a economia a japonesa acelerar. E por isso ficou aí, então, uma expectativa de que o Banco Central japonês não mexa na taxa de juros agora, mas que indique uma possível alta na taxa de juros para, para o final do ano, tá? Então, isso pode sim mexer um pouquinho com os mercados, desmontar algumas posições de carry trade, embora já todo mundo tenha tido muito tempo para reajustar aí as posições, porque essa conversa sobre o Japão já tem circulado há muito tempo. Além disso, aqui no Brasil, então, depois do IPCA, tem o CAGED e a taxa de desemprego na sexta-feira, né? O CAGED na quinta e a taxa de desemprego na sexta, e são ambos números que podem ajudar aí a melhorar essa precificação dos juros que já caem sequencialmente, né, há 5 dias, né, os juros futuros brasileiros. É, podem ajudar a precificar aí, botar mais pressão, pelo menos, na curva futura de juros, no vértice ali de janeiro, pressionando o Banco Central para fazer o primeiro corte em janeiro. Mas tudo depende do número que vier. Se vier um número mais fraco, né, mostrando um mercado de trabalho mais fraco, a gente deve ter um reajuste no juro para baixo aí durante a semana. Bom, além disso, tem resultados, né? No Brasil, deixa eu passar aqui rapidinho pelos resultados que a gente vai ter aqui. No Brasil, a gente tem, vamos lá, tem Santander e Bradesco na quarta-feira. Terça-feira tem Intelbras, Ipera e segunda hoje tem Neoenergia, né? Na quarta tem mais um monte de gente, mas assim, o mais importante aqui, Banco Santander e Bradesco. Na quinta-feira, Ambev, Vale e Gerdau e Multiplan, que são os principais nomes aí, liberando resultados do terceiro trimestre de 2025. Tá bom? Além disso, aí a gente vai falando durante a semana, também tem as discussões sobre orçamento lá no Congresso Nacional, que vai fazer aí um esforço conjunto, né, para tentar aprovar aí as medidas de compensação para aquela MP 1303 que a Câmara dos Deputados derrubou aí umas semanas atrás. Bom, petróleo em queda hoje, 1,50 de queda, 64,71 barril do tipo Brent. O minério de ferro em alta de 0,5 e o ouro voltando aí para casa dos 4.000 a 4.037 dólares nesse momento, queda de 1,8%. Deixa eu só achar aqui, ó. Você vê que esse nível a gente marcou lá para outubro, né? Comecinho de outubro, ali, dia 12 de outubro, mais ou menos, calma aí. Lá pelo dia 10 de outubro que a gente rompeu essa barreira aí dos 4.000, chegou a bater 4.300 e pedrada, né? Quase 4.400 dólares a onça Troy de ouro, e agora voltando aí para os 4.000 dólares, né? Vamos ver como é que isso reage. O Bitcoin, 115 mil dólares, 506 a 0,81 de alta no dia de hoje. E o dólar a 5,39 reais, né? Como eu falei para vocês, os juros
continua em queda, 5 dias consecutivos já de juros em queda no Brasil, o que está ajudando também a nossa bolsa a recuperar aí, quase batendo novos recordes a 146 mil pontos, né? Vamos lembrar aqui que o recorde de fechamento ficou 146.491 pontos, então a gente está muito próximo aí de um novo recorde. Vamos esperar esses resultados para ver como isso tudo vai avançar. Beleza? Eu acho que é mais ou menos isso por enquanto. A semana começa com um tom positivo, um cenário positivo, mas vamos esperar para ver o que a gente pode encontrar aí durante os dias que estão por vir. Beleza? Boa semana para todos, bons negócios. A gente se vê amanhã na nossa live no YouTube, sempre pontualmente por volta das 7h30 da manhã. Beleza? A gente se vê. Até lá e força, Sucupira! Acorda, Sucupira!